Nós vamos fazer a leitura de dois textos na Palavra de Deus. O primeiro está em Levítico, capítulo 19 e o versículo 18. Levítico 19, verso 18. E depois nós vamos ler Mateus 22, do 34 ao 40. São dois textos que eu quero tomar para pensarmos aqui essa noite sobre algo que eu acredito que é muito importante. E o melhor de tudo, é capaz de gerar cura para as nossas almas essa noite. Amém, irmãos? Graças a Deus por mais esse dia, estarmos juntos aqui para adorar a Deus, para pensarmos a sua palavra. Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Agora vai lá em Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículos 34 até o versículo 40. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. São palavras de Jesus dentro desse contexto que nós acabamos de ler de Levítico. É algo extraordinário e eu quero mostrar um outro ângulo aos irmãos aqui essa noite, que eu tenho certeza que vai mexer profundamente com o nosso coração. Mateus 22, versículos 34 a 40, diz a palavra de Deus: quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou para colocá-lo à prova: mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amém. Pode sentar. Eu estava pensando sobre esses textos, observando que são textos tão profundos, tão da dinâmica da fé cristã. E hoje, eu pensando sobre isso, essa dimensão, esse ângulo que eu quero trazer aos irmãos aqui hoje me saltou aos olhos. Uma daquelas coisas que Deus faz com a gente, depois que a gente lê tantas vezes o texto, e o texto resolve se mostrar por uma outra via que a gente não tinha percebido. Então, eu pensei em falar a nós aqui essa noite sobre o seguinte tema: Deus quer que você se ame. Amém, irmãos? Deus quer que você se ame. Porque quando a gente ouve essa expressão, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente dificilmente pensa nesse como a ti mesmo. Eu fiquei pensando como é difícil achar alguma coisa sobre isso. Vasculhei os meus livros, internet, um monte de coisa. Você acha pouca coisa sobre esse como a ti mesmo. A gente vê muitas outras coisas sobre Deus, sobre o próximo, e que são importantes e interessantes, mas a gente quase não olha para o fato de que Deus quer que a gente se ame. Ou seja, essa noite, Deus nos trouxe aqui para sentar a gente e dizer: eu quero que você se ame. Que você entenda que se eu te amo, então você tem todos os motivos para se amar. Que você não é um problema, nem um acidente de percurso na história da sua família. Você é um projeto que Deus fez, então você precisa se amar. Nós estamos diante de um mandamento de Deus: ame-se. Irmãos, Deus deu esse mandamento por uma razão bem simples, mas constantemente esquecida. O amor é resultado de uma decisão. É a gente que decide amar. É quando você toma a iniciativa de quebrar o ciclo do desprezo. O amor é terapêutico. E principalmente do ponto de vista cristão, o amor é mais do que decisão. É uma decisão tocada pelo Espírito, uma vez que o Espírito de Deus derramado em nós faz a gente transbordar de amor. E é um amor que aqui hoje eu quero trazer para dentro, não para fora. Gostaria que a gente fizesse um mergulho para dentro da nossa alma e entendesse aqui hoje uma cura de Deus para mim, para que eu saia daqui me amando e poder entender que isso não tem a ver com idolatria,
tem a ver com a cura das minhas percepções. Isso é tão difícil de fazer, porque nós vivemos numa geração e numa igreja que às vezes faz de tudo para nos colocar lá embaixo. Então aqui hoje Deus veio para lembrar você que você precisa se amar. Não é tremendo? Deus quer que você se ame. Eu só quero que você saia daqui com isso na sua mente hoje. Deus quer que você se ame. Isso é fundamental para a gente. Eu chamo isso aqui, Deus quer que você se ame, de terapia do alto amor. A gente precisa fazer uma terapia do alto amor. Isso é muito mais do que autoajuda, é uma espécie de socorro da intimidade. Amor é um assunto tão profundo que ele constantemente nos leva a refletir também sobre os opostos imediatos dele. A questão do ódio, da indiferença, até da morte. Toda vez que você pensa em amor, pensa nessas outras coisas, é inevitável. Interessante que olhando na Bíblia eu percebi que existem alguns tipos de amor que até Deus odeia. É interessante isso. Tem amor que Deus odeia. Por exemplo, Deus odeia o amor pelo mundo. A Bíblia diz isso lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, a gente vai começar a eliminar pontos de discordância do nosso amor, para que no final esse amor sobre inteiro, para a gente se amar e amar a Deus. Então a primeira coisa que você tem que eliminar do seu processo de amor é o amor ao mundo. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você, porque amando o mundo você rouba de Deus um amor que era para ser só dele. Então se tem um amor que Deus odeia, é o amor pelo mundo. Tem outro amor que Deus odeia, que é o amor só de palavras. João, na mesma epístola, a primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 18, ele registrou isso aqui, ó. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Já são dois tipos de amor que Deus odeia. Ele odeia o amor pelo mundo e odeia o amor só de palavra, aquele amor trabalhado, bonito. Um amor assim meio de politicagem, de malandragem gospel, de abracadabra cristão, de que acredita, mas não faz. Tem outro tipo de amor que Deus odeia, que é o amor pela preguiça. Sabia disso? Está na Bíblia, lá em Provérbios 20, verso 13, bateu pesado. Diz assim, ó, não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Olha o que Deus está dizendo. Não adianta pregar sobre prosperidade e dormir o dia inteiro. Não funciona. O amor pelo sono deixa pobre. Às vezes não é nem o diabo, é a cama, não é? Outro tipo de amor que Deus odeia é o amor distorcido pela religião. João, na sua primeira epístola, que é extraordinária, que é cirúrgica, ele foi enfático. No 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele disse, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Por si só, isso aqui já elimina um monte de coisa. Já elimina nossos desejos de amar o mundo e as coisas que nele há, elimina o nosso desejo hipócrita de amar só de palavras, elimina de nós a parafernália que é amar criando uma série de coisas, elimina de nós a preguiça que mata em nós o desejo de vencer e também vai por etapa destruindo da gente toda essa construção do falso amor, da religiosidade. O que é que sobra? Amor puro, bruto, de verdade e em profusão, que é para a gente poder entender que amando de verdade a si mesmo, quando eu amar meu irmão, será verdadeiro. Sócrates dizia, se você não for falso com você mesmo, não conseguirá ser falso com ninguém. Ser fiel a ti mesmo e não poderá ser falso com ninguém. Interessante que olhando para a Bíblia, Deus mandou a gente amar em diversas dimensões. Por exemplo, Ele mandou amar os irmãos. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, Jesus ordenou isso aqui, ó. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Há uma lógica de um amor, primeiro dele, eu amo vocês e eu quero que a base do meu amor seja essa base do amor relacional de vocês. Depois o texto, a Bíblia também tem Deus nos mandando fazer uma coisa estranha, amar os inimigos. Olha, interessante que no Evangelho de Lucas 6, 27 e 28, Jesus assombrou o mundo até hoje com esse mandamento. Olha o que ele disse, eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Uma simples olhada no Facebook de muita gente vê que isso aqui já não é verdade, para muita gente. Não é verdade? Jesus fez umas coisas aqui assombrosas, mandou a gente amar os inimigos, abençoar os que nos odeiam,
e ao invés de amaldiçoar, abençoar e não perseguir. Não é um negócio estranho? É um amor que vai além das minhas próprias forças e das minhas lógicas. É um amor que eu preciso da graça de Deus para colocar em prática. A Bíblia também mostra Deus pedindo para a gente amar até as últimas consequências. Na primeira epístola de João 3,16 tem um texto tremendo. O apóstolo do amor mostrou para nós a radicalidade da graça. Olha o que ele disse: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. João 3,16 todo mundo sabe, mas primeiro João 3,16 a gente esquece. Nisto conhecereis o amor, que Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu fico imaginando como seria maravilhoso se pelo menos uma vez a gente conseguisse reproduzir esse padrão na igreja. Que todo mundo se amasse com liberdade e, acima de tudo, que se amasse. E aí a gente ia chegar aqui sem nenhum tipo de paranoia, de piração, de depressão, de maluquice, nada disso. A gente chegaria aqui com uma certeza tremenda: eu estou de pé porque a graça me sustenta. Então, por causa da graça de Deus, eu posso ser feliz, porque Deus me ama e esse é o maior privilégio que eu tenho. Então, se Deus me ama, eu não posso deixar de me amar, porque a graça dele já está derramada em mim. Em Mateus 22, o texto que nós lemos, Jesus responde uma pergunta capciosa. A Bíblia diz que um mestre da lei perguntou para prová-la. É capciosa a pergunta. Aliás, até hoje esse espírito habita em todas as aulas. O que tem de aluno que vai para a escola, não para perguntar, para aprender, mas para perguntar, para testar. Isso habita em todas as aulas. Aí vem um mestre da lei, faz uma pergunta capciosa para Jesus, e Jesus usa a tradição rabínica que tinha o princípio unificador da lei. Ele cita Hillel, que foi um rabino contemporâneo dele, lá no Shabat 31, Hillel escreveu isso aqui: não faça com o seu próximo aquilo que detestaria que fosse feito a você. Nisto se resume toda a lei, o resto é interpretação. Jesus usa isso aqui para dizer uma coisa tremenda. Olha para mim, chega um mestre da lei e resolve testar Jesus, sabe como? Ele quis expor Jesus ao ridículo, porque já que ele foi testar Jesus, ele não elaborou uma pergunta difícil, ele veio com a pergunta mais simples, comum, que qualquer criança judia sabe responder: qual é o maior dos mandamentos? E a criança na ponta da língua já vem com Levítico: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ponto. Isso não é um teste estranho? Como é que você vai testar a sabedoria de alguém pelo mais básico e elementar? A ideia do mestre da lei era expor Jesus ao ridículo. Aí sabe o que Jesus fez? Mostrou uma coisa que ele não sabia. Não é só um mandamento, são dois. Aí Jesus olha para ele e diz: você quer brincar de coisa profunda? Eu vou te falar qual é o primeiro dos maiores mandamentos. Aí já abre uma pergunta na mente do indivíduo: primeiro por quê? Se eu sempre acreditei em um só. Aí ele vem com o primeiro: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, tua força e teu entendimento. E tem mais um, agora segura essa: ame ao próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus está dizendo para ele: você pensou que ia me colocar o ridículo por uma coisa pequena? Eu vou te mostrar que é nas pequenas coisas que a gente se expõe ao ridículo, porque não percebe a graça que trabalha nas pequenas construções da vida. É tão tremendo quando a gente percebe isso. A ênfase que eu quero dar aqui hoje é sobre uma parte que eu acho ignorada desse mandamento, que é o amor a si mesmo. E eu queria que você aqui agora pensasse seriamente em algumas perguntas que eu quero te fazer. A primeira delas: você realmente se ama? Você já viu gente que ele já levanta, o primeiro ato quando ele levanta de manhã cedo já é um ato de pecado, porque ele já levanta olhando para o espelho e se detonando. Você já viu gente que, se você vai conversar com ele, a cada 5 frases dele, uma é um defeito que ele faz questão de mostrar, e às vezes por uma espécie de síndrome de coitadinho, que é para você poder dizer: ô irmão, como você sofre. Tem gente que ele tem uma paranoia com doença, por exemplo, que quando ele morrer a gente pode colocar no epitáfio: eu falei que estava doente, não é verdade? Tem muita gente sofrendo dessa síndrome do olho, tem que ser visto por alguém. Você realmente se ama? Outra pergunta: você realmente se conhece? Você sabe quem você é? Terceira pergunta: você realmente se aceita com seus defeitos e suas qualidades? E uma pergunta que eu acho crucial: você realmente sabe reconhecer os seus erros e os seus acertos? Porque geralmente a gente só foca nos erros e os acertos. Geralmente a gente detona todo mundo, mas e o elogio? E a construção de vida de alguém? E poder lembrar a um irmão que ele é uma bênção na igreja, mesmo sem fazer absolutamente nada, mas ele existe aqui, como o ser que aqui está, é importante na comunidade. E agradecer a Deus às vezes por passar por aquela porta e receber um cumprimento tão bonito de alguém, com um sorriso no rosto. É poder chegar aqui e lembrar, talvez você nem tenha percebido, mas alguém limpou o chão aqui, e quando você ajoelhou não sujou sua calça.
É lembrar que alguém tem trabalhado o dia inteiro nas entrelinhas e nos bastidores dessa igreja para essa máquina institucional funcionar, contas a pagar, coisas para resolver, problemas. O mundo está fluindo por gente fazendo coisas que você não nota. São heróis anônimos que trabalham todos os dias para alguma coisa interessante acontecer. Reclamar é muito fácil. Difícil é glorificar a Deus pelos pequenos milagres que a gente nem percebe, mas estão acontecendo todos os dias. Agora aqui. Amar a si mesmo é a revolução pessoal mais importante, porque ela é saúde interior, e isso capacita a gente a oferecer o melhor de si para esse mundo acostumado a migalhas de afeto. Nós vivemos num mundo acostumado a migalhas de afeto, a ficar puxando a atenção de todo mundo. Esse amor a si mesmo também é o caminho ideal para a gente lidar com as próprias deformidades. Só quem ama a si mesmo consegue olhar para os próprios defeitos, não apenas para destruir, mas na tentativa de reconstruir. Quem ama a si mesmo trabalha dentro de si. Não é estranho a gente ver pessoas criticando nos outros os defeitos que ela tolera em si mesmo. O outro, escuta o que eu vou te dizer, o outro, muitas vezes é como um espelho, onde a gente reflete a nossa própria imagem. E o problema é que a gente vive numa imensa comunidade de espelhos quebrados, e a tendência é que a gente enxergue os outros pelos estilhaços da alma, nunca a imagem completa. É por isso que a gente precisa da terapia do alto amor, que é para a gente chegar aqui hoje e entender que às vezes a pessoa nos tratou mal, não porque ela é assim, mas porque a estilhaço nos deu para ver pelo menos um vislumbre dela, mas o todo dela ainda é melhor do que isso. Deus quer que você se ame com um pacote completo, problemas, defeitos, crises e pecado, porque se Ele te ama, você precisa se amar. Eu quero mostrar aos irmãos algumas particularidades que eu acho essenciais na terapia do alto amor. A primeira delas, coloca no seu coração isso aqui, ó. É difícil aprender a se amar numa era de todas as paixões. Esse talvez seja o grande problema. Aprender a se amar numa era de tantas paixões é perigoso. Nós vivemos numa era que é viciada no exagero, da tentação do acúmulo, que é infectada pelo vírus do consumo. Interessante que lá na Grécia Antiga, no templo de Apolo em Delfos, tinha uma frase logo na entrada do templo: nada em excesso. Isso é uma filosofia profunda, que até hoje mata muita gente. Todo excesso é perigoso, até o excesso de abraço é complicado. Sabe por que o abraço é bom? Porque dura pouco. Se abraçar demais, você já empurra, não é verdade? O tremendo da alegria é o enquanto. Não é interessante por isso? Sabe por que você está feliz por estar vivo? Porque sabe que vai morrer. Sabe por que vampiros e mitologia são chatíssimos? Porque duram para sempre. Até o Wolverine os caras mataram. Tudo que é bom dura pouco. Ou seja, você não pode permitir que perca a alegria do pequeno momento que está acontecendo agora aqui. Ó. Esse é um momento que não volta nunca mais. Amanhã, o momento de hoje, terá sido apenas a lembrança e o passado que você viveu. Viveu ou só passou por ele? Olha o que Deus está chamando a gente para entender aqui hoje. Nada em excesso. A geração dos excessos é uma geração viciada no mais. Eu fiz uma pequena listinha. Ó. Hoje a gente tem mais dinheiro e menos tranquilidade. Mais opções de compra, mas menos satisfação. Tem mais bens, menos felicidade. Mais condições, famílias menores. Mais gente ao redor, menos amigos. Muito mais exposição e muito mais solidão. Viciados no mais. Aí às vezes a vida vem e dá uma tijolada daquela da gente terrível. Milor Fernandes escreveu que a vida são tijolos passando. Um dia um te acerta. E de vez em quando acerta a gente vai parar no hospital da vida, e aí começa a perceber o que de fato vale a pena. Que não é a bajulação de gente ao nosso redor, que não é o quanto as pessoas hipócritas batem palmas para a gente, que não é a capacidade que eu tenho de ter uma roupinha bonitinha para vir para o culto à noite, é a alegria de estar vivo e ser amado por Deus e poder me amar enquanto sou alguém. Não espere virar um vegetal para dar o valor que você de fato tem. Olha que interessante, é difícil você se amar numa época de tantos ataques à mente, ao coração e aos próprios desejos. É difícil se amar numa era de tamanho ódio. Você já percebeu como o mundo virou um lugar de ódio? O mundo que nós vivemos está obcecado pelo ódio. Olha só, tem ódio religioso para todo lado. Ódio religioso. É um indivíduo que olha para você e porque você não dá glória a Deus do jeito dele, ele te detona. Se Deus tirar a graça do movimento evangélico, Ele mata igual o islâmico, sem problema algum. Porque religião é feita para dissecar as pessoas em categorias de diferente. E cedo ou tarde o diferente assusta.
Então o religioso vem com ódio, ódio religioso. Tem outro tipo de ódio que é o ódio racial, que é uma bobagem imensa que atinge a história humana de todos os tempos. Ainda tem gente com bobagens raciais. Ódio virtual. Irmão, o ódio virtual ele cresceu avassaladoramente hoje. Se você der o azar de fazer uma bobagem na internet e cair na boca do povo na internet, irmão, você vai descobrir que aquela coisa virtual atinge o coração. Não é verdade? O ódio virtual. Tem outro tipo de ódio que é o ódio psicológico, que ele me torna, ainda que humano, um psicopata mortal. Tem gente que consegue ter psicologias da fúria, do ódio. E talvez o pior tipo de ódio é um ódio do casamento. Porque ele invade a família no pior disfarce, que é o disfarce da indiferença. Sabe o que mais separa as pessoas no casamento? Não é a distância, é o tanto faz. É quando você já não liga mais. É quando você já não dá mais as caras. É quando não se importa mais. É quando a esposa se vinga do marido, deixando ele vir com as roupas que ele mesmo escolheu para o culto. E ele não tem nenhum tique assim de fashion. Ele escolhe todas as cores que tem no guarda-roupa e parece uma caixa de lápis de cor existencial. E ela vem atrás sorrindo e se vingando. A indiferença se estabelece no lar e mata a família. O ódio no casamento não é gritado. Ele é mordedura, é envenenado, mata aos poucos, mata devagar. Se engana quem pensa que o ódio no casamento significa divórcio. O divórcio no casamento, em muitos lugares, às vezes até sinal de saúde. Sabia disso? O ódio no casamento é quando os dois se matam abraçados, juntos. É quando os dois odeiam um ao outro e até a presença. Então sabe o que eles fazem? Eles desenvolvem um teatro da morte. Toda vez que eles estão num churrasco ou num grupo maior, eles fazem o seu esporte predileto, destruir um ao outro. Já teve num movimento assim? Onde a esposa ou o esposo começa a acabar um com o outro assim? Ah, irmão, você está falando isso porque você não conhece a minha mulher. E aí começa um jogo mortal, psicológico terrível. E todos os ódios se misturam. E aquilo que era para ser o ambiente da família baseada no amor e na graça se torna um ambiente de destruição e de caos. É difícil você se amar quando os conceitos religiosos só nos levam para duas direções quando olham para esse texto. Ou nos leva para cima, você tem que amar a Deus. E é verdade, mas não é só isso. Ou então nos leva para o lado, você tem que amar ao próximo. Também é verdade, mas não é só isso. O problema é ignorar a outra dimensão, que é para dentro. Você precisa amar a si mesmo. E quando você ama a si mesmo, ama o outro e ama a Deus, você tem uma completude de amor, é perfeitamente amado, ama de cima para baixo, de baixo para cima, para o lado e para dentro. E você percebe que você não vive mais, mas Cristo vive em você, porque o amor tomou conta da sua vida e da realidade do seu ser. É difícil se amar na era de todas as paixões. Eu queria que isso ficasse na sua mente. Nós vivemos na era de todas as paixões. É uma era de intensidades irresponsáveis, de delírios malucos, de manias bizarras, de velocidades perigosas. É um tempo de desequilibrados radicais. O povo faz umas loucuras, umas paranoias. De vez em quando eu vou pregar na Europa, tem sempre a mesma história. Sempre tem um brasileiro que saiu daqui para ganhar a vida lá e chegou lá, arrebentou com tudo. Perdeu a vida completamente. Sempre tem aquela mesma história daquele menino pobre que vem da favela, ganha muito dinheiro de uma hora para outra no futebol e arrebenta a vida. Intensidades irresponsáveis, todas as paixões. Você não tem base, fulcro, raízes. Amar a si mesmo, numa era de tantas ameaças, sabe o que é? Descanso na loucura, é terapia da alma, é um ato de fé. Eu queria que você redefinisse, ressignificasse o que significa viver pela fé. Viver pela fé não é você passar a vida inteira acreditando que alguém, algum dia, vai jogar um salário na sua conta. Viver pela fé é ter coragem de se amar numa geração onde todo mundo se odeia. Viver pela fé é você acreditar que aquilo que Deus falou para você na palavra pode se transformar em vida na segunda-feira, no meio da sua casa, da sua cozinha, da sua sala. Viver pela fé é acreditar no Deus que transformou a história quando esteve aqui. Portanto, a fé dele tem que estar em mim. Não basta ter fé, a fé em Jesus, é preciso ter a fé de Jesus para a gente poder viver. Quando a gente faz isso, transborda de vida. Amar a si mesmo é você saber domar as paixões, afastar as insinuações, para poder vencer as tentações que tão de perto nos rodeiam. Em outras palavras, Deus quer que você se ame. Deus quer que você entenda que no meio de tantas paixões
que são fogos, chamas, que rapidamente acabam. Deus quer que você permaneça. Sabe o que é o difícil do amor? É quando saem todas as ilusões. É casamento que passa da barreira dos 10 anos, quando você reconhece todos os defeitos do outro, mas irritantemente não consegue mais viver sem. É o amor genuíno, sem as coisas e paranoias e plásticas que a gente cria. É a alegria de saber que nesse amor há profundidade, há respeito, há verdadeira intimidade. Amar na era de todas as paixões. Amém, irmãos? Segunda coisa, a terapia do alto amor tem sua base no próprio Deus. O apóstolo Paulo, no seu discurso aos filósofos e estudiosos de Atenas, na Grécia, registrado lá em Atos 17, 28, disse uma frase tremenda. Olha o que ele disse: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está dizendo uma coisa tremenda. Nós podemos nos amar porque Deus em nós nos ama. Ou seja, antes de qualquer coisa, Deus está em nós. Eu quero quebrar um mito aqui hoje, olha para mim, em nome de Jesus. A fé cristã não é o que você faz, é o que você é. Quanta gente confunde as coisas e acha que quanto mais você faz, mais você está na fé cristã inserido. É um homem ou uma mulher de Deus. Não é o que a gente faz. Quando Jesus se batiza nas águas, ele sai das águas do batismo, e é aí que ele vai iniciar o seu ministério, a voz do céu vem publicamente e diz: tu és meu filho amado. Nem fez nada ainda, vai começar a fazer, mas já é meu filho e é amado. Ou seja, é Deus dizendo: eu te amo pelo que você é, não pelo que você faz. O que tem de gente achando que eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que criar e enche de agenda e faz um... Não, é o que você é. É aquilo que você é para Deus. Eu acho tão tremendo que um dos maiores ensinamentos da Bíblia de todos os tempos e de maior profundidade, que é a doutrina do novo nascimento, Jesus só falou uma vez e com um homem que ninguém conhece direito, que é um tal de Nicodemos. Não é o que você faz, é o que você é. Um Deus de altas conversas com gente pequena, com gente que não aparece com grandes cartazes na Bíblia. É claro que tem um Paulo que faz infinitamente mais do que eu faria, mas enquanto era, morreu, não faz mais. E eu estou aqui hoje para fazer aquilo que Paulo já não pode mais fazer, porque a fé cristã não é o fazer, é o ser. Se você precisa se amar como você é, não pelo que você faz. O que você faz tem limite, o que você é, irmão, poderá continuar sendo na eternidade, pelo Deus que te chamou, te ama e te completa. É o que você é, não é o que você faz. Esse é um problema muito grave, porque tem muita gente cobrando do outro fazer, mas não ser. Não interessa nem que a pessoa não seja, o importante é fazer. Aí faz tudo de qualquer jeito, um monte de coisa. Inclusive, na filosofia a gente costuma dizer que esse é o outro lado da preguiça. Pouca gente pensa nisso, é o outro lado da moeda. O preguiçoso também nem sempre é aquele que não faz nada. Às vezes o preguiçoso é aquele que quer fazer tudo rápido e de qualquer jeito, para sobrar mais tempo para descansar. Ele se esconde no ativismo. Cuidado com gente que faz tudo e com gente que não faz nada. É preciso ter o equilíbrio. Nós estamos aqui não porque fazemos, mas porque somos. Jesus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Jesus te ama porque em você Ele já vem fazendo. Ou seja, você não está aqui hoje porque Deus vai fazer. Você está aqui hoje porque Ele já fez. Já é alegria estarmos aqui. Ele já fez, nós estamos livres. O amor vem de Deus e ninguém pode se amar sem compreender-se como obra-prima de Deus. Em outras palavras, amar a si mesmo é um ato de obediência. Quando você ama a si mesmo, você obedece a Deus, porque se Ele primeiro te amou e Ele é a base, você tem que segui-lo, sim ou não? Se Ele te amou primeiro e Ele é a base e a gente o segue, automaticamente você precisa se amar. Então quando você se ama, você tem um ato de obediência. Você está dizendo para Deus: Deus, eu quero me amar como o Senhor me ama. Porque se o Senhor olhou para mim e viu algo de importante, me ensina a ver também. Eu quero que os teus olhos e os meus olhos estejam em conexão. A lógica mundana vai tentar dizer que você é um fracasso. O mundo vai dizer que você é um lixo, um projeto que deu errado. Ou então vai tentar distorcer o amor, levando a um autoendeusamento. Por exemplo, você é o maior, você não precisa de ninguém, você conseguirá o que você quiser, basta determinar. As duas posturas estão equivocadas do ponto de vista bíblico. Quando Deus olha para a gente, não enxerga a gente nem como um monstro, aquele que arrebenta, que faz tudo, e nem como um pedaço de lixo que não é nada. Quando Ele olha para nós, Ele enxerga a gente como obra-prima dEle, algo que Ele ama. Eu sou um escritor, e uma coisa que eu acho interessante é que cada livro que a gente lança, ele nunca mais sai da gente.
É como um filho mesmo. É por isso que a maioria dos escritores tem essa coisa de como se o livro fosse um filho. Eu vou lançar agora, está para sair o meu 13º livro. É um negócio extraordinário, aquilo fica na gente. Só que interessante que a partir do momento que você lança, ele não é mais seu. Aí cada pessoa pega e vai ler, e os leitores vão dar novos significados que nem o escritor tinha pensado no primeiro momento. Sabe o que é isso? É reflexo da imagem e semelhança. O nosso Deus, antes de qualquer coisa, é artista. Antes de colocar a gente na terra, Ele pintou o cenário. Ele criou um jardim, plantou, fez todo um trabalho bonito com o céu, com as obras, com as estrelas. Ele criou, depois que criou, deixou a gente gerenciar. Ou seja, Deus olhou para você e viu que você pode. Então, em nome de Jesus, deixe de reclamar, de achar que você não é. Você está aqui hoje pelo que você é, não pelo que você faz, porque Deus já fez em você aquilo que você não daria conta de fazer. Essas mentiras são as mentiras mais ouvidas e alimentadas, que a gente pode, que a gente é o tal. São perigosas porque quebram o princípio da comunhão, da parceria e do perdão. E escuta o que eu vou te dizer, quando o alto amor é baseado em mim mesmo, aí ele vai apresentar as falhas típicas do egoísmo, da avareza, da inveja e até do medo. Aí eu me vejo como armado contra tudo e contra todos. Só que quando o meu alto amor é baseado em Deus, eu venço os inimigos de dentro. Quer ver uma coisa? Quando o filho pródigo estava lá no fundo do poço, tentando comer a comida dos porcos, se ele tivesse baseado só nele, ele nunca mais teria saído dali. Ele ia se destruir numa psicologia da miséria pessoal, dizendo o seguinte: eu mereço estar aqui, eu desobedeci meu pai, eu não honrei o meu irmão, eu sou um monstro, eu mereço isso aqui, ó, é Deus que está me punindo. Mas não, toda a construção dele no fundo do poço foi na direção do pai. Ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Na mente dele ele está dizendo: meu pai vai me receber, ainda que seja como empregado, mas eu tenho para onde voltar. Toda vez que você projetar sua alma e seu alto amor na direção de Deus, você sai curado. Pode levantar daqui e voltar para casa feliz. Ou seja, quando o meu alto amor é baseado em Deus, eu venço os inimigos de dentro. Aí eu olho no espelho, eu não vejo mais um bagaço humano, mas uma joia que o Pai foi lapidando com doses magistrais de amor e de graça. É trabalho divino. Você pode se amar porque Deus, seu Pai, sempre te amou. Mesmo nas horas e lugares mais difíceis, Deus sempre te amou. Coloque um texto nas suas melhores lembranças. Jeremias 31:3 diz assim, 31:3: numa terra distante, o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Que coisa extraordinária Deus dizer isso para Israel, e a gente pode pegar isso como um ponto de Deus para nós, porque Ele não muda. É com amor eterno que Ele nos ama. Sabe o que significa isso? Ele ama com base no ser dEle, porque o Deus é amor, segundo João, e mais do que isso, só Ele é eterno. Então o texto deixa muito claro para mim e para você: Ele não tem começo, nem tem fim. Então, estando baseado no amor de Deus, não há circunstâncias que derrotem a nossa alegria, nosso alto amor. Coloca isso no seu coração. Você pode se amar porque Deus, seu Pai, nunca deixou de te amar. Deus quer que você se ame. Irmãos, o que eu tenho visto de gente na igreja se detonando todos os dias, chega a ser assustador. Tem gente que você vai conversar com os irmãos, eles começam uma conversa mais ou menos normal, de repente ele começa a dizer: é porque eu fracassei muito, e começa a trazer um monte de passado. Os psicólogos fizeram uma pesquisa recentemente e disseram que cerca de 70% das pessoas vivem do passado, tentando consertar erros que fizeram, ou com medo de um monte de coisa que não deu certo, arrancando a casca da ferida de modo que ela não sara nunca. É gente que passa a vida inteira se lamuriando por coisas que outros conseguiram. Ele chega no final da vida com uma listinha lotada de nomes para se vingar de todo mundo. Ele não consegue nem sequer, às vezes, estar na igreja, porque tem aquela sensação de que todo mundo vence menos ele. É gente que fica algemado pela culpa, emparedado na vida, o coração fica o tempo todo como uma coisa selvagem dentro do peito, não consegue dormir em paz. Sabe qual é um dos remédios mais vendidos no Brasil em todos os tempos? É um antidepressivo. Nós vivemos numa geração que é o tempo todo viciada na autodestruição. Aí Deus vem aqui hoje e diz para você: eu quero que você se ame. Ou seja, se você estiver envolvido em Deus, todo o abraço de Deus derrama amor sobre nós. E o amor de Deus para você é capaz de sarar todas as feridas, seja hoje, seja no passado, até as que virão. Ele é capaz de educar o nosso coração. Deus levou Israel para o deserto
E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 que Deus fala para Israel assim, ó, eu te coloquei no deserto por 40 anos e te fiz passar fome, para saber o que ia no seu coração. Tomara que Deus não mande a gente passar 40 anos de deserto. É bom que você já abra o coração e diga, Senhor, me ensina a te amar antes dos 40 anos. Me ensina a amar hoje aqui, ó, no processo. Quem sabe se até o final desse culto você consegue entender que Deus quer que você se ame. E você saia daqui abraçado consigo mesmo e feliz. E podendo dizer, eu sei, Senhor, em quem tenho crido e eu conheço Deus a quem eu sirvo. Deus quer que você se ame. Terceira coisa, isso é extremamente importante. Pratique o exercício diário do alto amor. Irmãos, a terapia do alto amor é um exercício constante, tem que ser diário. E eu vi uma coisa hoje num texto bíblico que me deixou extasiado, olha que tremendo. Jesus disse algo em Mateus 16, 24, que a gente sempre lembra, mas dificilmente olha por esse ângulo. Olha o que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Só tem uma razão maior pela qual Jesus tomou a própria cruz e seguiu, amor. Jesus amava o Pai, amava a si mesmo como filho do Pai. Se tem uma coisa que encantava Jesus é ele ser filho do Pai. Ele falou disso o tempo todo. Então Jesus amava o Pai, amava a si mesmo como filho do Pai e amava aos outros como a si mesmo, a ponto de dar a vida por eles. Ou seja, quando todos os dias eu coloco a cruz no ombro, eu não estou me destruindo e me detonando, eu estou me amando como Jesus me amou e querendo ser como Jesus para você, aprendendo que a minha cruz é símbolo de amor. Ou seja, em outras palavras, irmão, a sua cruz pesada não é seu marido. A sua cruz pesada não é sua esposa. A sua cruz pesada não é o filho adolescente que dá problema em casa. A sua cruz pesada não é um emprego complicado que você não gosta, mas tem que ir porque dá salário todo mês. A sua cruz pesada não é o político que você votou errado e dá problema na sua vida. A sua cruz pesada nunca é o outro. A sua cruz pesada é a sua incapacidade em se amar. Então, quando você resolve se amar, bota a cruz no ombro. E a cruz na igreja é o símbolo do grande amor, aquele que se rasgou de alto a baixo, para que a gente pudesse ter vida aqui hoje. Ressignifica a cruz, ela não é mais um peso, ela é caminho de liberdade. Pega a cruz e vira, é a chave que você coloca na fechadura da graça e abre a porta do céu. E você tem acesso à livre presença de Deus. Essa é a ideia. A maior razão pela qual Jesus foi para a cruz, foi por amor. Isso é simples da gente entender. O exercício diário do alto amor vai levar a gente a amar com muito mais qualidade, com muito mais prontidão e com muito mais alegria. Aliás, essa é uma coisa que tem sumido de muitas igrejas, é a ideia da dinâmica da alegria. Tem igrejas, irmãos, eu posso falar, porque eu viajo por esse Brasil inteiro. Tem igrejas que a gente vai que dá uma sensação assim de que a alegria passou do outro lado da rua. Ontem mesmo eu estava ministrando no interior de Minas Gerais e estava voltando com um rapaz que viaja comigo da editora, e ele dirigindo, e a gente começou a rir demais, lembrando de uma situação onde ele falou que um dia foi numa igreja, de tarde, um sol, aquele culto de tarde, um sol, aquela coisa pesada, e pediram para uma irmã cantar o hino, a irmã cantou em tão lento, tão devagar, que ele começou a perceber as cabeças deitando, e quando ele pensou que não, tipo um outro Deus já estava no culto, que é o Deus Morfeu, o Deus do sono. Arrebatou todo mundo. Quantos lugares que a gente vai que existe um cristianismo pesado, triste, cansativo. Você chega, olha na cara dos filhos adolescentes, o menino não vê a hora de completar 18 anos para sumir da igreja, porque aquilo é horrível demais. Tem cultos nossos que parecem realmente uma espécie de velório divino de Jesus que se arrasta por 2000 anos. Um cristianismo pesado, complicado, difícil. Reuniões cansativas. Quer ver? Esses dias eu estive numa reunião com um grupo de irmãos, Santa Catarina, se não me engano, e o pastor falou assim, olha, irmãos, essa noite nós vamos fazer uma reunião diferente, uma reunião de abraço, de cura. E quem diz que consegue? Porque sempre tem alguém que resolve dar aquelas pitaquinhas, começa a falar assim, olha, o irmão fulano de tal não veio, pastor, eu fiquei sabendo que está com uns problemas aí no casamento, e já abre o WhatsApp para mostrar para o grupo, e aquela reunião que era para ser do abraço, vira tipo uma reunião de fofoca cristã. Aí cabeças rolam, pescoços se apertam, língua para o lado, a situação fica crítica, e ao invés da gente sair leve, sai mais detonado ainda, não é estranho? E sabe por quê? Porque há um erro de avaliação do que significa amar-se na igreja. Como eu queria ter poder aqui hoje para abrir a sua mente e colocar essa verdade com a minha mão dentro da sua mente, você nunca mais seria o mesmo.
Você sairia daqui completamente curada, absurdamente curado, sabendo que o amor de Deus por você não tem medida, não há nada que se compare, e quando você entende isso e passa a se amar desse jeito, aí você carrega a cruz feliz. Você sai pela vida dizendo: eu sou um privilegiado, eu tenho a cruz de Cristo nos meus ombros e posso caminhar feliz, dizendo para o mundo inteiro que eu assumi essa postura, porque eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo, e eu amo os meus irmãos e a minha família, ou seja, toda a minha realidade é repleta de amor. Quer ver uma coisa tremenda? O exercício do alto amor leva a gente a pelo menos 3 exercícios diários que eu acho fundamentais para o alto amor. O primeiro deles é o fortalecimento do que eu chamo de grande certeza. Qual é a grande certeza? É que você é o que é pela graça de Deus. Coloque isso no seu coração. Fortaleça todos os dias a grande certeza: eu sou o que eu sou pela graça de Deus. 1 Coríntios 15:10 é Paulo dizendo: pela graça de Deus eu sou o que sou. Se a gente conseguisse fazer isso todos os dias, levantar de manhã cedo, olhar no espelho e acertar: eu tenho uma grande certeza essa manhã e essa semana, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Ou seja, pela graça de Deus eu canto muito, pela graça de Deus eu não canto nada, mas eu sou o que eu sou. Pela graça de Deus eu sou quem sou, porque a sua graça me projetou como eu sou. Ou seja, aqui hoje eu quero que você saia daqui certeza disso. Pela graça de Deus, você é quem você é. Deus te fez como você é, único em 7 bilhões de pessoas no planeta. É porque a graça de Deus te ama na inigualável característica que você tem. Segundo, é a alegria pelo grande privilégio. Sabe qual é o grande privilégio que nós temos? Reconhecer-se como o templo do Espírito Santo, o lugar da habitação de Deus. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, olha para mim. Já pensou você levantar de manhã, você olhar no espelho e dizer: eu tenho uma grande certeza, eu sou o que sou porque Deus me ama, eu tenho um grande privilégio, eu não sou apenas um homem, eu sou um templo onde o Espírito Santo escolheu habitar, eu sou o endereço de Deus. Se alguém do mundo botar no Waze: Deus tem que parar na sua casa, você é o endereço de Deus. Vocês são a habitação do Espírito de Deus. Irmão, está entendendo? Você é templo do Espírito Santo de Deus, habitação sagrada de Deus. Ele escolheu morar em você. E terceiro, olha que tremendo, é a lembrança constante do grande presente. Você ainda é imagem e semelhança de Deus. O Pai resolveu deixar um rastro de sua magnitude na nossa humilde existência. Imagina que amanhã, quinta-feira, você olha no espelho e diz: eu tenho uma grande certeza, eu sou o que sou pela graça de Deus, eu tenho um grande privilégio, eu sou templo do Espírito Santo, ainda recebi um grande presente, eu tenho imagem e semelhança, portanto eu preciso me amar. E aí, quando você se ama, você pode amar qualquer um que Deus colocar na sua frente. Aí você não ama as pessoas porque elas podem te dar, você ama porque elas são. Aí você ama qualquer um, independentemente da cor da pele ou dos tráficos de influência. Você ama as pessoas, você não ama as projeções. Ou seja, você não ama as capacidades e as competências, você ama a pessoa, quem ela é. Como é bom ser amado, não é verdade? Ter a alegria de ser amado. Irmão, fala a verdade. Vocês que são os que são casados há mais tempo, você consegue lembrar assim daqueles primeiros momentos do namoro? A taquicardia que dava quando chegava perto? Principalmente quem vem de uma geração que não tinha essa pegação maluca de hoje, tinha um respeito, um tempo, quase que uma arte. Esses moleques de hoje não fazem ideia do que é conquistar uma mulher. Havia todo um tempo, um trabalho, uma troca de olhares, uma ideia. Tinha toda uma ginga para sogro complicado. Havia, não é verdade? É nós, né? Havia todo um trabalho bem feito. Sabe por quê? Porque havia o sincero desejo de amar, não de possuir corpos e jogar. Não havia o desejo de alimentar uma agenda de muita gente. O que existe hoje é uma coisa demoníaca de possuir gentes, mas não de amar pessoas. Olha o que Deus está chamando a gente para entender aqui essa noite. Que se Ele te ama, você precisa se amar.
Eu vou dizer uma frase diferente. Se Deus te perdoou, você precisa se perdoar. A terapia do auto-perdão é fundamental. Tem muita gente que Deus perdoa, mas ele não se perdoa, então ele acha que é melhor que Deus. Se Deus já te curou, você precisa aceitar-se curado. Se Deus te trouxe aqui hoje, que você esteja com Ele. Às vezes Deus tira a gente do inferno, mas a gente não tira o inferno da gente. Você já viu quando às vezes a prefeitura... São Paulo tem muito isso, aqui eu não vejo, mas São Paulo tem muito isso. A prefeitura entra numa favela, tira aquele monte de barraco, aquela coisa, faz um monte de prédio. Só que bota às vezes as mesmas pessoas para morar. Sabe o que acontece? Lá na frente, como não há uma educação social, vira uma favela de prédio. Porque o governo tirou a favela das pessoas, as pessoas da favela, mas não a favela das pessoas. Quando Jesus te salva, Ele não te tira apenas do inferno, Ele também tira o inferno de você. E o melhor de tudo, Ele não te livra só do demônio, Ele te livra de você demonizar as relações. Ele não faz só com que você seja um inferno, mas que você deixe de infernizar sua sogra, sua família, seus tios, seus parentes. É Deus te chamando hoje para se amar, que você quando entrar na sua casa hoje, seja reconhecido como alguém que entra cheio de amor, com os melhores perfumes da graça, enchendo os ambientes e mudando vidas. Eu quero concluir essa minha reflexão com um texto que eu acho espetacular. Eu queria ler para você esse texto, é atribuído a Charles Chaplin, é um texto maravilhoso. O tema do texto é o seguinte, quando eu pratico o amor dentro de mim. Dizem alguns biógrafos que ele escreveu isso no final da vida, depois de uma longa reflexão de tudo que havia passado. Olha que coisa tremenda. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E então pude relaxar. Hoje eu sei que isso tem nome, autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia e meu sofrimento emocional não passam de um sinal de que estou indo contra as minhas vaidades. Hoje eu sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento, ou que a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje eu sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Mas hoje eu sei que tem outro nome, amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos, abandonei os projetos megalômanos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso se chama simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão e com isso errei bem menos. Hoje descobri que o nome disso é humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar demais com o futuro. Agora mantenho-me no presente, que é onde a vida acontece. O nome disso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. E tudo isso tem um nome. É a arte de saber viver. Fica de pé, por favor, eu quero orar com você. Que você saia daqui hoje se amando, de verdade. Alto amor, a terapia do alto amor. Quando você lê, depois na sua vida aí o mandamento, amarás ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não esquece dessa frase. É como a ti mesmo. Fica difícil você querer amar alguém se você está em uma espécie de suicídio potencial, né? Que você saia daqui se amando. Sabe aquelas pessoas que entram num lugar e preenchem os espaços? Você fala, que pessoa fantástica. Geralmente é gente que se ama. É gente feliz. E quando essa pessoa fica mal, todo mundo fica mal ao redor. É estranho isso. Agora, olha o que Deus está dizendo para você aqui hoje. Aqui,
todo mundo pode ser feliz por uma razão simples: todos são amados por Deus. Todos. Então você coloque no seu coração essa noite isso como um mandamento de Deus. Deus quer que você se ame. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Hoje você vai orar por você. Você vai orar pela pessoa que você é, o homem que você é, a mulher que você é, a pessoa que você se tornou, aquilo que você é, as rédeas da própria vida, quem você é hoje. E agradeça a Deus pelo que você é, não pelo que você faz. Agradeça a Deus pelo que você é, não pelo que as pessoas acham que você é. Agradeça a Deus pelo que você de fato é, não aquilo que o mundo espera que você seja. Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela minha vida, Deus. Obrigado pela alegria de poder estar aqui hoje na minha igreja e ministrar mais uma mensagem, Senhor. Eu quero te agradecer tanto, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu de colocar a Tua palavra em mim, para que eu possa ministrar, de acreditar em mim e me chamar para o ministério, de me eleger como Teu endereço e habitar em mim. O Senhor foi tão benevolente que me deu uma esposa extraordinária e um filho maravilhoso. O que mais eu poderia pedir, Senhor? Ensina-nos aqui hoje a nos amarmos, Pai. Abraça cada homem, cada mulher aqui hoje, de modo que ela se sinta profundamente abraçada por Ti e saia daqui hoje tendo todas as respostas que procura, sabendo que é amada, profundamente amada, amado por Ti, Senhor. Não deixa ninguém sair daqui hoje se entendendo fora desta mensagem, porque ela atinge absolutamente todos. Ninguém sai daqui hoje sem ser alvo da cobertura do Teu amor incrível. Que a gente saia daqui transformado, Pai. E o melhor de tudo, que o Senhor nos use para fazer nos outros aquilo que o Senhor tem feito na gente. Livra-nos da tentação de se automutilar a vida inteira. E que a gente possa sair daqui de cabeça erguida e glorificando o Teu nome, dizendo para todo mundo: grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos transbordando de alegria. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.